Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora e há 5 anos tenho uma parceria com o Instituto Estre que se chama Histórias para Pertencer ao Mundo. As histórias nos lembram quem nós somos. Conhecendo as histórias, a gente descobre os erros e descobre o que não pode mais acontecer. Conhecendo a história, a gente conhece quem veio antes de nós, as perguntas, os anseios, as escolhas e as histórias, todas elas nos lançam como uma flecha para o futuro, porque elas nos dão a dimensão de que nós somos autores desse tempo, desse espaço e do conjunto de relações que vai gerar o futuro. Como é que a gente entende, como é que a gente encara, o que a gente prioriza na educação, como é que a gente olha para o nosso conceito de liberdade, como é que a gente exerce essa liberdade? Será que tem liberdade uma sociedade tão desigual? Será que a liberdade é um conceito que está sendo exercido com justiça quando coletivamente há tanta gente privada de comida, casa e segurança para cuidar uns dos outros? O que a gente faz quando a gente prepara uma criança para um mundo em crise? Qual o parâmetro? Será que o parâmetro também não se transformou? E o bonito é que quando a gente ouve uma criança e valida a sua história, a gente ouve também a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó de tempos, histórias remotas. E a gente transforma não só a criança que está na nossa frente, mas a gente transforma a filha, a neta, a bisneta. A educação é uma interface entre passado, presente e futuro, de extrema potência e transformação. Que a gente saiba pegar nas mãos toda a característica valorosa, viva, habitada de uma escola e não perca isso de vista, para que a gente consiga transformar o tempo futuro num tempo mais fácil de se viver do que esse tempo de hoje. Essa pergunta me lembrou uma história que quem me entregou, quem me contou, foi um grande amigo meu chamado César Nunes. César é um daqueles educadores inspiradores. Quando ele me contou essa história ficou guardada e exatamente nesse momento ela veio à tona e acho que essa história diz tanto do que a gente precisa conversar. É quando César foi a uma aldeia indígena acompanhar um ritual de passagem de alguns meninos. E o ritual era o seguinte: os meninos entravam no rio e nadavam, atravessavam a correnteza e encontravam toda a família numa barca com frutas e outras coisas para festejar que eles tinham conseguido passar por essa façanha, por essa aventura. O César estava na barca com a família e o César ficou muito assustado porque ele pensou: gente, isso não vai dar certo, os meninos são muito pequenos, eles não vão conseguir nadar até lá. E eu preciso dizer que o que entrou na água primeiro, era bem franzino, bem pequenininho, mas como era corajoso. Ele entrou, deu um pulo, todos os outros entraram na sequência, eles nadaram lindamente. Quando o primeiro menino chegou, o César pegou aquele menino e disse: o primeiro! Chegou! Muito bem, o primeiro! Bom, depois chegou o segundo, o terceiro, o quarto, aí chegaram todos. E comeram na barca, se divertiram. À noite, pararam para jantar. E quando quase estava anoitecendo, um homem olhou para o César e disse: vocês, homens brancos, são muito curiosos, porque vocês festejam quando chega o primeiro, a gente não. A gente festeja só quando chega o último, porque aí é certeza que todo mundo chegou e ninguém ficou para trás. Quando o César me contou essa história, eu sabia que um dia essa história viria à tona e exatamente nesse momento que a gente está vivendo, talvez essa história seja um convite para a gente pensar uma escola mais diversa, uma escola que acolha todas as pessoas e todas as experiências e, antes de tudo, uma escola que abra mão do ranqueamento, uma escola que pense coletivamente, onde todos os saberes, todas as idades, todos os jeitos de olhar o mundo sejam conciliáveis. No Histórias, a gente adapta contos originais, contos clássicos, contos contemporâneos e faz a muitas mãos e a muitos corações espetáculos de narração interativo. A ideia é partir para os municípios brasileiros para bonitos encontros com as crianças, os professores, gestores, secretarias de educação e muitas vezes os pais também. O nosso desejo
é ouvir as crianças, é fazer uma história colaborativa, na qual o público participa falando, participa com o corpo, participa com a imaginação e cria juntos, em tempo real, uma história a partir do que a gente trouxe, mas com as memórias e experiências das crianças acordadas, validadas, para a gente pensar junto como é que a gente tem escrito a nossa própria história.